that's been prepared for you long before the world was made. You have the strength you need to cross the stormy seas that you will find along the way. He is your refuge from the storm, and you'll never be alone. This is a great work that we've been given. This is a part of His grand design. So don't be weary, He will be with you, and He will lead you through the night. In this great work, this great work, this is a great work. If you give Him your heart, He'll show you who you are, and all His hopes and dreams for you. And when you follow Him, the great work will begin. This is a great work that we've been given. This is a part of His grand design. So don't be weary, He will be with you, and He will lead you through the night. In this great work, this great work, this is a great work. This is His work in glory, and He wants you by His side, so He can help you find your lives. In this great work that we've been given, this is a part of His grand design. So don't be weary, He will be with you, and He will lead you through the night. In this great work, this great work, this is a great work, this is a great work. In this great work, this great work, this is a great work, this is a great work. This is a great, this is a great, this is a great work. This is a great, this is a great, this is a great work. Bom dia, irmãos e irmãs.
Sejam bem-vindos ao devocional da Ala Vicente Pires. Essa reunião está sendo dirigida por mim e presidida pelo Bispo Orlando Souza. A primeira oração ela vai ser feita pela irmã Júlia Garcia Mourão. O primeiro orador vai ser a irmã Ana Beatriz Santos Carvalho Silva, que vai ser seguida pela Daniela Alves de Souza Barros. E como terceiro orador teremos eu, Simon, e seremos despedidos em oração pelo presidente Jorge Luiz Abreu de Souza. Nós estamos passando bem, né, por essa pandemia, e para quem ainda não sabe, né, para nossa alegria, a nossa próxima reunião ela vai ser na capela, e o bispado ele vai estar passando as orientações em breve. Nosso bondoso Pai Celestial, somos muito gratos por mais um domingo, mais um dia sagrado, no qual temos a oportunidade de renovarmos nossos convênios e escutarmos mensagens que nos ajudam a fortalecer nossa fé. Somos muito gratos pelo Evangelho restaurado, pelo profeta vivo e pelo exemplo e sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo. Rogamos para que o Senhor possa sempre nos ajudar, sempre nos capacitar a seguirmos o exemplo de Cristo. Rogamos para que, por meio deste devocional, nossa fé ela possa ser fortalecida e o nosso testemunho também. Que possamos ser inspirados a fazer o bem e a seguirmos o exemplo de Cristo. Pedimos para que o Senhor possa sempre estar conosco e nos ajudar a progredir nessa vida. Pai, nós deixamos essa humilde oração no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, eu gostaria de agradecer o bispado por me dar a oportunidade de fazer esse discurso. Bem, o tema do meu discurso é a fé. E a gente primeiro tem que saber o que é a fé, né? A fé é um princípio de ação e poder. Você exerce todas as vezes que trabalha para alcançar uma meta digna e demonstra sua experiência em algo que ainda não vê. Então, fé é a gente acreditar em algo que a gente não vê. E o que a gente não vê? Jesus Cristo. Então, ter fé em Jesus Cristo significa confiar nele. A gente tem que acreditar no poder dele, na inteligência e no amor dele. E também acreditar na expiação e no tudo que ele fez. E a gente tem que lembrar o pedido dele, que ele fez, que fala em Doutrina e Convênios 6,36, que diz: buscai-me a cada pensamento, não duvideis não temais. Então, ter fé nele é a gente acreditar na expiação, sempre pensar nele todo dia, para a gente viver o caminho para a vida eterna. A gente também tem que fazer a nossa parte e viver pela fé. O Salvador prometeu em Moroni 7,33, que diz: se tiveres fé em mim, tereis poder para fazer tudo quando me parecer conveniente. Não basta a gente só ter fé, a gente tem que viver e acreditar nas coisas que ele ensinou. E também a gente tem que saber como aumentar a fé. Bem, a fé é como se fosse uma planta. A gente tem que regar e cuidar dela para ela crescer. Então a fé a gente tem que regar. E como que a gente rega? Guardando as escrituras, orando todo dia, espalhando o evangelho para as outras pessoas, fazendo o bem. E também você poderá fortalecer sua fé guardando os mandamentos, com todas as bênçãos de Deus, obtendo
aumentamos a fé por meio de nossa própria obediência e de ações justas. Se desejar enriquecer sua fé ao máximo, se você tem de guardar os convênios que fez. Então, eu deixo meu testemunho falando que a fé é algo essencial. A gente tem que sempre ter fé em Jesus Cristo. Eu acredito que Jesus Cristo, parceiro celestial, existe. E se a gente exercer nossa fé ao máximo, a gente pode voltar à presença de Pai Celestial, Jesus Cristo. Eu deixo esse discurso em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. É com muito prazer que eu começo esse meu discurso com um assunto maravilhoso que fortalece a nossa alma, que cresce o nosso espírito. Assim como ali a pouco vai nascer o sol, iluminando todo o nosso dia, todo esse planeta lindo e maravilhoso, assim também vai ser o que eu vou dizer, que é algo que ilumina muito o nosso espírito, nossa alma, nossa vida. Então, aproveitando essa oportunidade de compartilhar com vocês o amor do Senhor, porque tanto que Ele faz na nossa vida, creio que todos nós queremos demonstrar amor por Ele. E a maior forma de demonstrar amor, de várias formas, como diz as Escrituras, é guardando seus mandamentos. E uma forma de amá-lo é fazendo jejum. Isso mesmo. E o jejum, ele junto à oração, é uma das formas com que mais a gente se aproxima do Senhor. Porque a gente aumenta a nossa fé, porque a gente suaviza os fardos dos outros, porque a gente serve. Na Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, a gente tem uma prerrogativa maravilhosa de fazer oferta de jejum. Por que eu falo isso? Essa semana eu estava conversando com a minha prima e ela, em busca de maior conexão com Deus, ela católica, ela foi fazer um jejum e ela falou: Dani, como é que você faz um jejum? Aí eu falei para ela sobre a oração e ela: eu também estou fazendo. Eu não estou sentindo essa conexão tão grande com Deus como foi um tempo atrás. E aí a gente conversando, eu pude expressar para ela que além da gente fazer oração, buscar ler as Escrituras, ter um propósito de início ao fim, fazendo oração de início ao fim, nós fazemos oferta de jejum. E aí ela achou curiosa e pude explicar mais, né? Exatamente quando a gente serve ao outro, quando a gente se abstém daquilo que a gente ia comer, não só de forma alguma com um propósito, né? Porque se não fosse a gente ia só passar fome. Mas quando a gente se abstém para o outro, a gente está servindo, a gente está iluminando a vida de alguém. E assim a gente traz um crescimento e um real propósito, que é o servir, que o Senhor deixou esse grande legado para nós, né? E o profeta Joseph Smith, ele disse assim: que isso seja um exemplo para todos os santos e jamais haverá falta de pão. Quando os pobres estiverem famintos, aqueles que têm o suficiente para suas necessidades devem jejuar uma vez ao mês, né? Deveriam doar também aquilo que teriam consumido para o bispo, a fim de que seja dado aos pobres e todos terão em abundância, por muito tempo. Enquanto os santos viverem esse princípio com o coração alegre e o rosto feliz, sempre haverá abundância. Então, nunca vai faltar o pão, ainda mais nessa pandemia a gente se preocupa muito, né? Talvez quem não fez tanto armazenamento, o óleo aumentando, talvez inflações, não sabemos, mas espero que não. Mas a gente fica com muita receio, às vezes pensando no eu. Mas o Senhor fala: não faltará pão para aquele que divide, aquele que dá, receberá. E haverá abundância quando fazemos oferta de jejum. Então, uma coisa que eu sempre tive para mim, desde criança, é pensar nas desigualdades sociais, nas diferenças,
o profeta Bill Winston, em 2001, fez esse discurso, ao qual eu baseei parte do meu discurso. E ele fala que sempre viajou para vários lugares do mundo, sempre viu muitas desigualdades sociais, muitas pessoas passando fome, sem abrigo, sem água. E ele falou, gente, a melhor forma, através da oferta de jejum, a gente pode estender a mão para todos eles. Como? Uma vez ao mês, há na igreja, né, um domingo, ao qual a gente, primeiro domingo do mês, ao qual a gente jejua, ao qual a gente ilumina vidas, ilumina a nossa vida. E assim a gente estende 2 refeições, e nessas 2 refeições nós analisamos o que a gente poderia gastar com elas e fazemos em oferta. Quem puder de coração pode dar oferta mais generosa, com certeza. Mas em meio a isso a gente também presta testemunho, ora. E nesse domingo é um momento de uma comunhão muito maior com Deus, né? Claro, ainda mais nesses últimos dias, eu diria que deveríamos jejuar mais, semanalmente até. Eu tive o prazer de ser de missão e senti na pele o poder do jejum semanal. É incrível. Então, quando mais a gente fizer isso e servir ao outro através financeiramente, e quem vai administrar isso, né? O bispo, seus conselheiros, eles têm a noção real da vida da sua comunidade, da sua irmandade, né? Na ala. E ele sabe quem está passando fome e necessidade, e ali é o que ele usa financeiramente para atender essas necessidades e iluminar vidas. Porque quem realmente está com fome e passando necessidade, é difícil pensar em outras coisas, buscar estudar, trabalhar, enfim. Então é uma necessidade básica, e no momento que a gente passa fome, entre aspas, ao jejuar, a gente tem um pouquinho de empatia por aqueles que realmente estão passando por isso. Então, vocês verem que o jejum ele vai muito além de um convite mensal. Ele vai para servir ao outro, ele vai para fortalecer nosso espírito. E através disso, esse fortalecimento espiritual, a gente ganha mais autoconfiança, autodisciplina, autocontrole, fortalece-nos contra as tentações, contra os apetites da carne, porque a gente domina mais o nosso corpo, né? E a razão de viver não é só comer, né? Ela passa a ter muito mais que isso, é estar com o outro, é servir ao outro. E o jejum mostra a vontade do ser e a força do espírito. Então é algo muito fantástico. Sem contar que é uma atividade milenar, né? Não só registros na Bíblia, como eu adoro a passagem de Esther, em que ela está prestes a entrar num lugar que ela não deveria, e o esposo dela levantou o cedro, ainda bem. Mas ela, antes disso, de tomar essa decisão, onde ela tinha que falar algumas coisas, ela orou e jejuou e pediu que muitos fizessem o mesmo. Daniel também, nas Escrituras 9:3, diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos com jejum. Rogo seria prece, oração também. É uma prática milenar, né? Não só no Velho Testamento, o próprio Salvador, nosso Salvador Jesus Cristo, ele jejuou num momento decisivo em busca de preparação para o seu chamado. E foi incrível, né, a questão da quantidade de dias que ele passou e o que ele passou junto ao Satanás sendo tentado. Então ali é o caminho a seguir, né, o espelho a seguir ao nosso Salvador Jesus Cristo. E vários outros momentos nas Escrituras, no livro de Mórmon também, mostra-se presente o jejum. Ele purifica a alma, ele transcende o nosso ser, né? Não só biologicamente, ele faz um turnover nas nossas células, emagrece, reduz a resistência insulínica, aumenta a nossa concentração, reduz as doenças crônicas, traz longevidade às nossas células,
ajuste hormonal na juventude que está crescendo, né? Ajuda no crescimento também. E para as crianças, adolescentes, o exemplo dos pais conta muito, né? Se eles veem os pais fazendo, aquilo ali incentiva um dia a fazer. Claro que temos algumas exceções, contraindicações. Quem toma remédios controlados, quem é lactante, quem está grávida, crianças também, né? Não aconselhável a jejuar por esse tanto tempo. Quem tem diabetes, hipertensão, né? Tem tudo acompanhamento médico, com nutricionista também. Sei dessas coisas, é o meu Salvador. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Sou grato pela oportunidade de discursar, pela oportunidade de aprender, né? O tema do meu discurso é Seguidores de Cristo. Ele está na Liahona de abril de 2013, de Dallin H. Oaks. E ele começa dizendo que um de nossos hinos mais queridos começa com essas palavras: Vinde a mim, Jesus falou, e seu exemplo nos deixou, para podermos nos guiar e em seus passos caminhar. Essas palavras, elas foram ditas pelo Salvador quando ele foi chamar os seus discípulos. E nós, membros desta igreja, nós estudamos, né, a vida de Jesus Cristo através dos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E o presidente, ele nos convida a examinar exemplos e ensinamentos desses livros para nos qualificarmos como seguidores de Cristo. Então, nesse discurso, ele vai citar vários versículos, vários ensinamentos de Jesus Cristo, né? Que mostra como devemos ser, o que devemos fazer para sermos seguidores de Cristo, né? E o presidente Oaks, lá ele começa citando João, né? E ele fala que lá Jesus ensina que o batismo ele é necessário, né? Para um seguidor de Cristo. Para uma pessoa ser seguidora de Cristo, ela deve ser batizada. E para isso ele mesmo deu exemplo, né? Jesus Cristo ele foi batizado. Elder Oaks cita em Mateus que Jesus Cristo ele começou a sua pregação convidando as pessoas ao arrependimento, né? E essa é uma mensagem dos servos do Senhor pelo mundo, né? Atualmente também, né? A gente pode ver os missionários, todos os elders, 70 diária, né? Eles, quando vêm, por exemplo, em Brasília, eles sempre nos convidam, né, a nos arrepender. E o Elder Oaks, o presidente Oaks, ele cita João também, e ele fala que durante o ministério de Jesus Cristo ele deu muitos mandamentos, né? E ele fala que para nós mostrarmos que nós amamos realmente a Jesus Cristo, a gente tem que guardar esses mandamentos, né? E como seguidores de Cristo, a gente tem que renunciar a muitas coisas, né? Esses dias tive uma experiência interessante, né? Eu gosto muito de jogar vôlei de areia, como vocês veem aí no Instagram, né? Consegui levar a Jaque também para jogar. A Dani do Cleitinho também tá jogando, ó. Até participaram de um campeonato aí. Mas enfim, vai ter um torneio dia 5 de dezembro. E eu ia participar e tal, só que a Jaque chegou em mim e falou que tinha passado pro domingo e perguntou se eu ia participar ou não, né? E eu fiquei pensativo, né, que é uma coisa que eu gosto muito, né, que é jogar vôlei e tal. Já tava na expectativa de participar desse torneio aí. E depois de um tempo eu fui decidir não participar, né, mesmo contra a minha vontade, né, porque eu queria, só que, poxa, eu não vou participar porque eu tenho um compromisso com Deus, né,
E eu acredito, né, no dia do Senhor, que a gente tem que guardar ele, né, que tem que santificar esse dia. E eu entendo que se eu jogar vôlei nesse dia, eu não vou estar santificando, né? Mas escolhi o certo, né, mesmo não querendo. E uns 4 dias depois, a gente ficou sabendo que foi só um erro de informação, que o torneio vai permanecer no sábado mesmo e eu vou poder participar. E fiquei muito feliz, né, que eu escolhi o certo, mesmo sem querer. Foi só um teste mesmo, eu acho. E nós santos dos últimos dias, nós não devemos ser do mundo, nem nos apegar à tradição dos homens. Os ensinamentos de Cristo, eles não eram apenas teóricos, né? Eles sempre foram para colocar em prática. O Elder Oaks, ele cita aqui outro trecho de um hino, que diz assim: Salvador, eu quero amar-te, em tua senda quero andar. Salvador, eu quero amar-te, sim, eu te seguirei. Tem uma parte aqui também que eu achei bastante interessante desse discurso, que diz assim: seguir a Cristo não é uma prática desleixada ou ocasional, mas um compromisso contínuo e um modo de vida que se aplica a todos os momentos e em todos os lugares. Lembro de uma aula da escola dominical, né, que a professora disse que a nossa religião, né, ela não é uma religião só de domingo, né, pra gente viver ela só domingo, mas a gente tem que viver ela, praticar ela todo dia, né, e isso ficou marcado na minha cabeça. Já tem mais de uns 4, 5 anos que eu escutei isso e isso não saiu da minha cabeça, né, e quando eu li isso aqui eu lembrei e eu resolvi falar para os irmãos e irmãs. Cristo instituiu a ordenança do sacramento para sermos fortalecidos e lembrados de que devemos segui-lo. Em Lucas, o Salvador ele nos ensinou de que devemos orar sempre, né? Eu percebo que muitas vezes, né, a nossa vida fica muito tranquila, né, sem problemas, e a gente começa a talvez entrar naquele ciclo do orgulho, né, dos lamanitas, dos nefitas, que depois que eles ficavam humildes, eles prosperavam, ficavam orgulhosos e depois eram destruídos, né? E muitas vezes a gente, quando a vida está muito tranquila, né, a gente começa a desleixar, né, nas coisas em relação a seguir a Jesus Cristo, em relação às coisas do Pai Celestial. Talvez a gente para de fazer oração, de fazer as coisas essenciais, né? E Jesus Cristo, ele nos ensina, né, que a gente tem que orar sempre. E ele deu esse exemplo pra gente na ocasião em que ele passou a noite inteira, né, orando, na época que ele foi chamar os 12 apóstolos, né. O presidente Oaks, ele fala da importância da gente orar em família também, né. Eu tô percebendo que esse discurso, ele é um checklist, né, porque ele fala da gente ser seguidor de Cristo, né. Ele vai citando muitos tópicos aqui: oração, dia do Senhor, compromisso com Deus e tal. E à medida que eu tô lendo esse discurso, eu tô vendo muitas coisas que eu posso melhorar, né? Espero que vocês também possam estar vendo isso. Em Mateus, o Salvador, ele nos ensina sobre o amor, né? Ele fala, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele ordenou também que a gente amasse os nossos
inimigos, né? Que é uma coisa bem difícil, né? E são nessas coisas que a gente vai mostrar, né? Se a gente é seguidor ou não de Cristo, né? Se a gente amar os nossos amigos, né? Isso aí qualquer um faz, né? Agora amar nossos inimigos aí realmente tem que ser um amor cristão, né? Um amor diferenciado. E o mestre, ele nos ensinou que quando ofendidos devemos perdoar, né? E muitos de nós, né, têm dificuldade em perdoar as pessoas. Só que a gente também tem muitos exemplos, né, de membros da igreja e outros cristãos aí pelo mundo, né, que mostram pra gente, né, nos dão um exemplo de perdão, né. E aqui nessa mensagem da Leon, ele conta a história, né, de uma família que a mãe e 2 filhos morreram, né, por causa da infração de um homem, né, que estava dirigindo bêbado. E o pai dessa família, 2 dias depois, que era bispo da igreja, da nossa igreja também, ele perdoou esse cidadão aí, né, que cometeu esse crime, né, vamos dizer assim. E eu pensando, né, se fosse eu, seria muito difícil, né, porque a Jaque e o Oliver, tipo, são tudo pra mim, né, e tirarem eles de mim, assim, por um erro de uma pessoa ainda que estava alcoolizada, né, então ia ser uma coisa bem difícil de acontecer, mas acontece, né. Então esse é um exemplo, né, pra gente que o homem perdoou, né, e a gente tem que perdoar, né, porque quando a gente libera o perdão é como se fosse que tirasse um fardo da gente. E ele cita aqui o presidente Oaks, ele cita outros exemplos, né, de ser seguidor de Cristo, né? Ele fala de doar aos pobres e necessitados, prestar serviço. Ele fala que a nossa igreja jejuma e doa oferta de jejum, né? E nessas coisas a gente vai vendo se a gente está sendo ou não seguidor de Cristo, né? Como parte do Sermão na Montanha, Jesus ensinou: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus. Eu acho interessante essa parte que Jesus Cristo, aquele um ser mortal ainda, né? Ele estava com um corpo de carne e ossos, ainda não tinha ressuscitado. Ele fala para a gente ser perfeito como o Pai Celestial, né? E tem outro versículo na Bíblia, não tô com corona, tem outro versículo na Bíblia que fala, depois de Jesus Cristo já ressurreto, Jesus Cristo fala: sede perfeitos como eu e meu Pai que estás nos céus, né? Então, nesse momento aqui, Jesus Cristo ainda não era perfeito, né? Porque ele ainda não tinha ressuscitado. Ele não tinha um corpo imortal. Isso eu aprendi em uma aula do seminário. Ele fala aqui também que a perfeição faz parte do plano de Deus. Por isso que ele pede pra gente ser perfeito, né? Nós todos somos filhos de Deus, né? Somos herdeiros da vida eterna. E se a gente nos achegar ao Pai Celestial, né? Nós vamos herdar todas as coisas. Assim como diz lá no templo, né? Quem já passou pelo templo sabe as promessas, né? Tão grandiosas que são, né? E o presidente Oaks fala que tudo que ele tem, nossa mente mal pode compreender, né? Mal pode imaginar, vislumbrar, né?
Para terminar, vou só ler esse pedaço de um hino, esse trecho de um hino. Marlos, coloque pra gente. Não só devemos imitar a sua vida exemplar neste estado terreal, mas sim também no imortal. Tronos, domínios e poder, glória eterna vamos ter, sempre ouvindo até o fim ao seu chamado vinde a mim. Então, esse é o meu discurso que eu gostaria de deixar com os irmãos, da importância, né, de realmente seguir a Cristo, né, de uma maneira determinada, com vontade, né, sem olhar para trás, né. E se a gente fazer isso, a gente vai conseguir, né, herdar a vida eterna. Amo todos vocês e saudade de estar com vocês na capela. E é esse o meu discurso que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, obrigado por esse dia de hoje, obrigado pela mensagem que foi compartilhada conosco. Que ela possa fortalecer a nossa fé, o nosso testemunho, e que possamos ter mais desejo de fazer a tua vontade, guardar os teus mandamentos e seguir firmes na nossa fé e no nosso desejo de fazermos as coisas certas. Abençoa o teu profeta, a primeira presidência, os 12 apóstolos, as autoridades gerais e locais da igreja. E abençoa aquelas pessoas que estão sofrendo nos hospitais desta doença que tem assolado o mundo. E que aqueles que perderam seus familiares possam ser consolados pelo teu Espírito Santo. É o que pedimos e agradecemos no sagrado nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. There are times when you might feel aimless, can't see the places where you belong, but you will find that there is a purpose. It's been there within you all along, and when you're near it, you can almost hear it. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies in each one of us. Oh, it's glorious, and you will know how to let it ring out as you discover who you are. Others around you will start to wake up to the sounds that are in their heart. It's so amazing what we're all creating. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies in each one of us. Oh, it's glorious. And as you feel the notes build, oh, you will see. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there
been prepared